Olá pessoal, vamos então à segunda parte do conteúdo de instalações elétricas que trata sobre diagramas unifilares. Continuando então pelo exemplo 5, lembrando que no primeiro vídeo, na parte 1, eu apresentei 4 exemplos, nesse vídeo eu vou apresentar aí mais 4 exemplos. Bom, o exemplo 5 se trata de uma lâmpada comandada por um interruptor simples no circuito 1 e a ligação de uma tomada no circuito 2. Então nós vamos ter dois circuitos diferentes, um para a lâmpada, outro para a tomada. O diagrama multifilar desse circuito, ele terá então essa característica. Vamos ver aqui então. Os condutores são agora referentes aqui aos dois primeiros ao circuito 1, neutro e fase. E para o circuito 2 temos neutro, fase, além do condutor terra, que é o condutor de proteção. Lembrando que no caso da ligação da tomada, neutro, fase e terra são ligados diretamente aos pinos da tomada. No caso do circuito de iluminação, como nós já vimos na parte 1 desse tipo de assunto, do diagrama multifilar, fase ligada ao interruptor, neutro ligado à lâmpada e retorno complementando a ligação. Vamos partir para o diagrama unifilar desse exemplo. Nós vamos ter então a lâmpada, como nós já sabemos, representada por essa circunferência. O interruptor representado por uma circunferência menor, lembrando que o interruptor nesse caso é um interruptor simples. E representando aqui a tomada, lembrando que a tomada é representada por um triângulo e esse triângulo, dependendo do seu preenchimento, ele indica a altura dessa tomada. No caso, o triângulo ele está sem preenchimento, significa que ele vai ser uma tomada baixa nesse caso. Se for uma tomada metade preenchida, metade não preenchida, tomada a meia altura. E se for uma tomada totalmente preenchida, tomada alta. Tá certo? Lembrando da simbologia do diagrama unifilar para as tomadas, então. E lembrando que existe uma padronização também para essas alturas, tanto para a tomada baixa, quanto para a tomada média, quanto para a tomada alta. Bom, a ligação dos eletrodutos, um eletroduto que vem aqui de um outro cômodo ou do quadro de distribuição, então ele vai conectar aqui a caixa de passagem da lâmpada, um outro eletroduto ligando a caixinha de passagem onde estará localizado o interruptor e um outro eletroduto conectando esse interruptor com a caixinha de passagem onde será instalada a tomada. Depois disso a gente vai para as fiações, ou seja, para os condutores. Nós vamos ter aqui, na verdade, pessoal, que representar as fiações para os dois circuitos, já que um circuito de iluminação é diferente do circuito de tomadas. Então, o que eu estou representando aqui são neutro e fase do circuito 1, que vai ligar a lâmpada comandada pelo interruptor, e neutro, fase e terra do circuito 2, que vai fazer a ligação da tomada que está localizada aqui. Então, reparem, se neutro, fase e terra estão aqui, eles vão ter que passar por todo esse caminho até chegar à minha tomada. No caso do circuito 1, o eletroduto já vai chegar aqui até a minha lâmpada, então esse neutro já vai conectar aqui a minha lâmpada e essa fase ela vai chegar só até o interruptor, complementando essa ligação então com o retorno que estará então no meio desse eletroduto aqui entre o interruptor e a lâmpada. Como nós estamos representando aqui, ó. Então nesse caminho tem fase que vai ligar o interruptor e retorno, que vai ligar o interruptor até a lâmpada, além de neutro, fase e terra do circuito 2, já que eu preciso passar por todo esse caminho até chegar até a minha tomada. Por essa razão, eu preciso representar então neutro, fase e terra aqui também, até chegar ao seu destino final. Lembrando que a letra minúscula A indica que esse interruptor, indicado pela letra A, vai comandar a lâmpada, ou se houvesse mais uma lâmpada, o grupo de lâmpadas, cuja letra seria a mesma, no caso esta lâmpada aqui, então nós temos que colocar a letra A em cima dela também. E complementando então o diagrama com a indicação do pertencimento aqui dos circuitos para cada condutor. Então neutro e fase aqui, 1 aqui em cima indica que esses dois fios, esses dois condutores pertencem ao circuito 1, enquanto esses três pertencem ao circuito 2. Então circuito 2, reparem, passa por aqui direto, passa por aqui direto e chega até a tomada, onde eu também preciso indicar a numeração do circuito. E no caso do circuito 1, eu indico tanto para os condutores como também para a lâmpada, que também pertence ao circuito 1.
O retorno também deve estar indicado com a letra A, que vai fazer então o complemento da ligação do interruptor A com a lâmpada A. Muito bem, então esse seria o diagrama unifilar para este exemplo. No exemplo 6, um exemplo bem parecido, a gente vai colocar aqui então novamente uma lâmpada comandada por um interruptor simples no circuito 1, só que agora duas tomadas no circuito 2. O diagrama multifilar seria esse, né? Então a única diferença é que nós incluímos mais uma tomada, ligando aqui no circuito 2, neutro, fase e terra para essa tomada, neutro, fase e terra para essa tomada também. O circuito 1 a gente já sabe, né? Que seria que o interruptor comandando a lâmpada, a ligação é feita da mesma maneira aí do exemplo anterior. O diagrama unifilar então ficaria da seguinte maneira: desenho aí da lâmpada, o interruptor, a primeira tomada, e aí eu estou colocando uma segunda tomada. Suponhamos então que essa tomada esteja no mesmo espelhinho, ou seja, esteja na mesma caixa de passagem onde vai ser ligada o interruptor. É lógico que nessa situação o interruptor ele está lá numa altura média, então nós temos que simbolizar uma altura da tomada média também, já que essa tomada estará na mesma caixa de passagem desse interruptor. Tá? Lembrando que essa tomada também pertence ao circuito 2, essa tomada e essa daqui. Bom, os eletrodutos aí, mesma forma do exemplo 5, né? Um eletroduto que vem aqui de um outro cômodo ou do quadro de distribuição e os outros eletrodutos conectando os demais componentes aí desse circuito, ou destes circuitos, né? Já que são dois. Aqui nós temos novamente circuito 1, neutro e fase, circuito 2, neutro, fase e terra. Lembrando que neutro, fase e terra tem que vir tanto para esta tomada quanto para esta outra tomada do circuito 2. Aqui a complementação do circuito 1 com fase e retorno passando por aqui. A fase passa direto, vem no interruptor. O retorno está entre o interruptor e a lâmpada. Simbolizando aqui neutro, fase e terra do circuito 2 até chegar a essa outra tomada baixa. E neutro, fase e terra aqui também chegando nessa tomada média. A letra minúscula indicando que esse interruptor vai acender essa lâmpada, tal como no exemplo anterior. E as demais indicações aí, né? Circuito 1 para neutro e fase aqui, para a fase que vai ligar o interruptor. A letra A para o retorno, indicando que esse retorno está ligando esse interruptor a essa lâmpada. E o restante aí tudo pertence ao circuito 2, né? Neutro, fase e terra. Então, neutro, fase e terra vai passar por esse caminho até chegar a essa tomada aqui. Lembrando que a tomada também tem que ter a indicação do circuito aqui do ladinho dela. E também para esta outra tomada, onde a indicação do circuito a qual ela pertence também está aqui próximo a ela. O exemplo 7, interruptores paralelos, seria lá a ligação do three-way. Lembrando lá do diagrama multifilar, onde a gente tem fase ligada a um dos interruptores, neutro ligado à lâmpada, e o restante aqui os condutores de retorno, né? Um retorno ligando aqui, ó, esse interruptor three-way a esta lâmpada e os outros dois retornos fazendo a conexão entre os dois interruptores three-way. Lembrando que no caso do three-way nós temos dois interruptores acionando uma mesma lâmpada. Então os dois interruptores permitem que se mude o estado desta lâmpada de aceso para apagado ou de apagado para aceso. Como ficaria o diagrama unifilar? Bom, então nós temos aí a lâmpada. O interruptor three-way, como ele tem uma característica diferente, né? Ele tem 3 pontos de ligação, um ponto comum com outros 2 pontos que podem fazer contato com esse ponto comum. Então nós temos que colocar uma simbologia diferente do interruptor simples, né? No caso do interruptor three-way, então ele tem essa simbologia, uma circunferência aí menor totalmente preenchida. Como são dois, eu tenho que colocar um outro interruptor three-way aqui. Os eletrodutos, fazendo a conexão então aí da lâmpada com os dois interruptores three-way e com a parte externa aí, né, do quadro de distribuição ou de um outro cômodo. Bom, aqui nós temos só o circuito de iluminação, circuito 1, então só o neutro e a fase são necessários nesse caso. Aqui, pessoal, vai passar entre a lâmpada e esse interruptor aqui de baixo, né, uma fase e 2 retornos. Lembrando que esses 2 retornos aqui são os retornos que vão ligar um interruptor three-way ao outro interruptor three-way. E nesse outro caminho eu tenho 3 retornos. 2 retornos vêm do outro interruptor e o terceiro retorno conectado entre esse interruptor e essa lâmpada. Lembrando que nesse caso, se eu tivesse colocado aqui, ó, uma fase e 2 retornos para esse interruptor three-way e 3 retornos para esse de baixo, funcionaria
da mesma maneira. Ok? Bom, lembrando aí da indicação do interruptor com a letra minúscula, como os dois interruptores podem acionar a mesma lâmpada, então eles recebem a mesma letra minúscula, ou seja, a letra A aqui, por exemplo, né? O importante é que a letra seja a mesma. Então, A para esse interruptor three-way, A para esse outro interruptor three-way, indicando então que esses dois acionam esta lâmpada, cuja indicação de letra minúscula deve ser a mesma. E a indicação também aí do número do circuito para neutro e fase, tanto aqui passando por esse caminho, o neutro lembrando que ele liga diretamente à lâmpada, e a fase que vai passar direto pela caixa de passagem e vir para este interruptor aqui. Então eu tenho que indicar o número do circuito aqui também. E a letrinha A para os retornos, indicando também o complemento da ligação dos interruptores three-way. Tá bom? E no caso do exemplo 8, a ligação do four-way seria lá um interruptor intermediário, né? Lembrando que nesse caso a gente precisa utilizar interruptores three-way também. O diagrama multifilar é esse daí. A gente tem então aqui os dois interruptores three-way, o interruptor intermediário que é o four-way, né? Lembrando que ele recebe este nome porque ele tem 4 pontos de ligação, e o three-way da mesma maneira, né? Ele tem 3 pontos de ligação. Então nós temos aqui no diagrama multifilar, fase vindo aqui para o primeiro interruptor three-way, neutro vindo à lâmpada, sempre neutro vem à lâmpada, né? No circuito de iluminação, sempre. Reparem isso aí, então para os demais exemplos que nós fizemos. E os retornos, né? Um retorno vem aqui desse outro interruptor three-way para a lâmpada, e os outros 4 retornos ligando os dois interruptores three-way ao interruptor intermediário, ou seja, ao four-way. Muito bem, então nós vamos reproduzir essa mesma ligação, tal como a gente está fazendo para os demais exemplos, para o diagrama unifilar agora. No diagrama unifilar nós temos então aí o desenho da lâmpada, o primeiro interruptor three-way, o segundo interruptor three-way, e lembrando da simbologia do interruptor four-way, pessoal. O interruptor four-way ele tem essa simbologia aqui, uma circunferência, mesmo tamanho dos demais interruptores, metade preenchida, metade não preenchida. Essa é a indicação do interruptor four-way. Bom, a ligação aí, a conexão dos eletrodutos, neutro e fase vindo aí de uma parte externa ou do quadro de distribuição ou de um outro cômodo para a lâmpada. Digamos então que esse interruptor three-way aqui da esquerda recebe, né, a fase, então ele tem que receber uma fase e 2 retornos. Esses 2 retornos eles vão pegar o interruptor three-way para o four-way, né? O outro interruptor three-way tem que receber 3 retornos, 2 desses retornos, né, tem que vir também para o four-way, e o terceiro retorno liga diretamente esse interruptor three-way até a lâmpada. Lembrando, pessoal, que qualquer dúvida nessas ligações é só voltar lá no diagrama multifilar, dá para perceber essas ligações, né, as mesmas ligações sendo representadas aqui no diagrama unifilar. E o four-way que vai receber 4 retornos. 2 retornos vêm desse interruptor three-way aqui, passa direto pela caixinha da lâmpada aqui de passagem e vem até o four-way. E os outros 2 retornos vêm do outro interruptor three-way, passando também pela caixa de passagem da lâmpada e vindo até aqui. Bom, a letra A então vai ser indicada, vai indicar, melhor dizendo, né, que esses 3 interruptores vão comandar esta lâmpada, cuja simbologia aqui de letra é a mesma, né, deve ser a mesma. E nós também devemos indicar aqui, circuito 1 para neutro e fase, para a lâmpada e para a fase que vem aqui no interruptor three-way aqui desse cantinho. E para os retornos a gente vai indicar a mesma letra A, já que eles vão complementar a mesma ligação para os 3 interruptores e também para a lâmpada. Tá certo, gente? Então são aí mais 4 exemplos, fechando pelo menos essa parte mais básica dos diagramas unifilares. Agradeço aí pela atenção de todos, peço para que se inscrevam no canal para receber novas notificações para os novos vídeos que vão surgindo aí. Um grande abraço e até a próxima!